Meu povo, agora a gente vai falar sobre a evolução histórica da responsabilidade civil, mas toma cuidado que a gente não está falando de história propriamente dita, em que parece ter alguma relação, mas essa evolução histórica ela é muito importante para você entender como que funciona a responsabilidade civil e até mesmo o próprio conceito e as teorias que são adotadas até hoje. Então é uma parte histórica, mas é uma parte histórica bem importante, bem relevante para a gente. E primeiro eu vou falar com vocês sobre a tal da teoria da irresponsabilidade, tá? Qual que é essa história, qual que é essa ideia de teoria da irresponsabilidade? Durante esse período da citada teoria da irresponsabilidade, simplesmente existia uma confusão entre o que era o patrimônio público e o patrimônio privado. A bem da verdade, tudo era do rei, né? Então você não tinha o seu patrimônio. Então se tudo era do rei, é mais ou menos como se eu estivesse aqui na minha casa. Eu estou aqui na minha casa, o que está aqui na minha casa é meu e da minha família. Aí eu fui lá e bati aqui na minha garrafa e caiu em cima do meu computador e estragou meu computador. Eu vou ter que me indenizar? Não, o computador é meu, eu danifiquei, eu não tenho que me auto-indenizar. Como o rei era o dono de tudo, se o rei estragava algo de um terceiro, na verdade esse algo não era do terceiro, era do próprio rei. Não faz sentido o rei se auto-indenizar. Como existia essa confusão entre patrimônio público e privado, não existia, consequentemente, responsabilidade civil do Estado. Simplesmente, então, nós poderíamos afirmar que o Estado não respondia pelos danos. O Estado jamais poderia ser responsabilizado por prejuízos causados a terceiros, justamente porque o rei era dono de tudo, né? Eu sempre gosto de fazer uma analogia com aquele filme lá eu acho que é O Ditador o nome do filme, não lembro direito, que é um filme de comédia, que tem um cara lá que ele faz tudo o que ele quer fazer, vai ter a competição esportiva, ele que dá o disparo da arma quando ele já correu 30 metros, no meio do caminho ele ainda ameaça os que estão tentando ultrapassar ele, porque ele faz tudo o que ele quer, da forma como ele quer. Olha que coisa absurda. Então era mais ou menos dessa forma que funcionava, tá? Existia uma frase clássica que dizia que nesse período o rei não poderia errar, né? O rei não poderia cometer erros, ou simplesmente o rei não erra, o rei não errava, e justamente por isso não haveria responsabilidade civil do Estado. Então, se você estivesse nesse período da teoria da irresponsabilidade, se estivesse dirigindo seu carro e de repente você bate num carro de terceiros, aí você já saía xingando o outro cara, né? Na verdade, vamos supor que o outro cara que bateu no seu carro. Você já saía xingando o outro cara, de repente você vê que era o rei. Nossa majestade, pelo amor de Deus, eu suplico, não me execute, porque o Estado não será responsabilizado. Simplesmente assim, tá bom? Óbvio que isso aqui é uma corrente típica dos tais dos regimes absolutistas, né? Aquelas monarquias absolutistas em que o rei era dono de tudo. Com a ascensão da burguesia, democracias e etc e tal, esses regimes passam aos poucos a serem abandonados, né? Então, aos pouquinhos a gente vai deixando de ter essas regras e passamos a ter efetivamente uma responsabilidade civil do Estado. Só que nós precisamos entender o seguinte, como é que o Estado pode ser responsabilizado? Como é que nós vamos analisar essa questão da responsabilização? Aí, num primeiro momento, o pessoal começa a entender o seguinte, olha, o Estado tem que ser responsabilizado sim. Se o Estado estraga o meu patrimônio, o Estado tem que me indenizar por isso, simplesmente assim. E aí, num primeiro momento, não existia uma divisão entre o que seria direito público e direito privado. Então, quando o pessoal começa a responsabilizar o Estado, eles pensam da mesma forma como um particular é responsabilizado, o Estado também deveria ser responsabilizado. Surgem, então, as teorias de responsabilidade subjetiva. Algumas pessoas falam simplesmente em teorias civilistas. Civilistas porque você pega o direito civil, como se a gente tivesse nos tempos atuais, abre lá o Código Civil ou outras leis civis e vamos definir como que o Estado vai responder. Nós sabemos que no âmbito privado, quando nós falamos do âmbito privado, a responsabilidade é subjetiva. Subjetiva significa que ela depende de dolo ou de culpa, tá? Só que mesmo o pessoal aplicando as mesmas regras de particulares, o povo entendia, né, os doutrinadores, a sociedade, entendia que deveria existir uma diferença entre duas categorias de atos, tá? Opa! Deixa eu melhorar isso aqui. Diferença não, né, professor? Por favor. Uma diferença a depender do tipo de ação estatal que nós estamos tratando. Por quê? Porque o Estado
ele pratica, deixa eu só diminuir um pouquinho isso aqui, só um segundinho, vai ficar um pouquinho menor assim. O Estado, ele pratica diferentes tipos de atos, existem diferentes tipos de ações do Estado. Então o pessoal pegou e falou assim, olha, calma aí, vamos dar uma analisada, o que o Estado está fazendo? O Estado, ele pode estar praticando os seus meros atos de gestão. O que é um ato de gestão do Estado? O ato de gestão do Estado é aquele tipo de ato que o Estado faz para administrar o patrimônio público e etc e tal. É de forma semelhante ao que você faz na sua casa, o que alguém faz numa empresa, que todo mundo faz, né? A gestão do seu patrimônio. Nesse tipo de ato, o Estado está agindo igual a um particular. Então aqui, se houvesse algum prejuízo, o Estado deveria ser responsabilizado. Simples assim. Por outro lado, nós temos aqueles atos do Estado, que são atos em que o Estado está agindo com base no seu poder de império. É o Estado agindo efetivamente como Estado. Exercício do poder de polícia, tributação e etc e tal, tá? Se o Estado estivesse agindo como Estado, no exercício do seu poder de império, nesse tipo de relação, o Estado não poderia ser responsabilizado. Então, o Estado não respondia pelos prejuízos causados eventualmente a terceiros. Era basicamente dessa forma que nós analisávamos, tá? Nessa época aqui, também existia uma situação que era o seguinte: para que você pudesse pleitear a responsabilidade civil do Estado, você deveria fazer a demonstração de qual agente público que lhe causou prejuízo. Como eu estou falando de uma teoria de responsabilidade subjetiva, entenda que nessa época aqui eu tinha que demonstrar quem é que agiu com dolo ou quem agiu com culpa me causando algum tipo de prejuízo. Então eu tinha que demonstrar esse dolo ou culpa, só que tinha um problema. Esse dolo ou culpa era o dolo ou culpa do agente público. Ou seja, eu deveria fazer essa individualização. Eita nós! Vamos lá. Se eu estourei os seus tímpanos aí, foi sem querer, peço desculpas. É só para ver se você está atento, se você está ligado na nossa aula. Quem nunca levou um tchaim no seu ouvido? Mas faz parte. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Aqui, eu tenho que saber qual o agente público que causou um prejuízo a terceiro. Qual foi o agente público que agiu com dolo ou culpa? Individualmente. Qual que é o grande problema disso? Vou contar um exemplo para vocês, vou trazer um exemplo. Imagina o seguinte, tá? Você tá ali, determinadas pessoas estão em casa, assistindo um jogo de futebol, tal, jogo do Flamengo, do Fluminense, final do Campeonato Carioca, tá? E de repente vai lá e sai um gol do Flamengo. E a pessoa é flamenguista e sai, meu Deus, é Mengo, aquela coisa toda, e tem um infarto. Pum, cai duro no chão. Aí aciona o corpo de bombeiros. A ambulância não chegou. Depois a perícia mostra que é o seguinte: se esse cara tivesse recebido um atendimento no momento oportuno, ele teria sobrevivido. Ele só morreu porque o atendimento não chegou no tempo que deveria chegar. Aí a família vai lá e vai pleitear uma indenização. Pela teoria da responsabilidade subjetiva, você teria que demonstrar qual foi o agente público responsável por esse atraso. Você tem que individualizar, dizer o seguinte: olha, a ambulância não chegou no local porque o médico estava vendo o jogo. A ambulância não chegou no local porque o motorista faltou ao serviço. A ambulância não chegou no local porque o prefeito não contratou médicos e motoristas suficientes. Eu ia ter que saber exatamente qual foi o agente público que se omitiu. Você consegue perceber como é quase impossível fazer isso? Cara, o fato é, para aquela família, a ambulância que deveria chegar no dia, no horário, não chegou. Então aqui existe um problema. Justo por isso que essa teoria passou a ser bastante criticada, tá? Por essa questão da dificuldade de você individualizar de quem que é a culpa, qual que é o agente público que cometeu o ato ilícito. E outro ponto também que acabou derrubando a aplicação dessa teoria é que é difícil de a gente conseguir diferenciar o que é um ato
de império e o que é um ato de gestão. Afinal de contas, quando que o Estado pratica um ato de gestão e quando que o Estado está no exercício de um ato de império? Eu digo para vocês isso porque até hoje é difícil. Até hoje, quando nós vamos tratar de diversos assuntos, é difícil a gente saber exatamente o que é um ato de império e o que é um ato de gestão. Imagina lá atrás. Então, por essas questões, essa teoria acabou sendo um pouquinho abandonada. O pessoal começou a perceber o seguinte, não, calma aí. Não dá para eu aplicar o direito privado para tratar da responsabilidade civil do Estado. Porque eu não consigo individualizar qual que é o agente e eu não consigo diferenciar exatamente o que é um ato de império e o que é um ato de gestão. Então, deixa esse negócio para lá e vamos começar a trazer correntes específicas para tratar da responsabilidade civil do Estado. Surge aqui o que nós vamos chamar de correntes ou teorias publicistas. Por que vem esse nome de publicista? Publicista vem de público. Então, eu estou falando de correntes específicas para tratar do direito público, tá? Basicamente, isso aqui surge lá na França. A França tem a tal da Escola do Serviço Público. A Escola do Serviço Público são correntes de autores que vão falar o seguinte, olha, quando eu falo de direito público, de direito administrativo, isso aqui é diferente do direito privado. Então começa a separar os ramos do direito público do direito privado. Surgem então as teorias publicistas. A primeira das teorias é a tal da teoria da culpa administrativa, tá? É sinônimo de culpa administrativa o que a gente chama de teoria da culpa do serviço, também denominado culpa anônima, ou então teoria da falta do serviço, tá? Para quem gosta de um francês, né? De falar um belo francês, que não é o meu caso absolutamente, é a teoria do faute du service. Tem que fazer até aquele biquinho para falar. Teoria do faute du service, professor. O que é isso? A teoria da falta do serviço. O serviço não chegou, o serviço não funcionou. Lembrou da ambulância? Por que a pessoa morreu? Porque a ambulância não chegou. O serviço não foi prestado, o serviço não funcionou. Isso aqui é o que nós chamamos de teoria da culpa administrativa. Qual que é a diferença da culpa administrativa para aquela teoria anterior? Porque aqui na culpa administrativa a responsabilidade continua sendo subjetiva. Tá? Continua sendo subjetiva. Só que aqui a diferença é que o seguinte, essa tal de culpa, essa história de culpa que eu estou falando aqui, eu não preciso mais dizer qual foi o agente público que errou. Porque aqui a culpa, ela é do serviço. Ou seja, a ambulância não chegou na casa da pessoa. Não importa se foi o médico que se atrasou, se foi o motorista, se tinha engarrafamento, se não tinha servidor público suficiente, não importa. Não importa qual foi o agente público que se omitiu. O que me interessa aqui é o seguinte, o serviço público deveria ter sido prestado e esse serviço público não foi prestado da forma adequada. Então não preciso mais individualizar a culpa. Por isso que eu estou falando de culpa administrativa, de culpa do serviço. Porque eu não vou individualizar, eu não vou dizer que foi o João, que foi a Maria, que foi o Carlos, eu vou dizer que o serviço não foi prestado da forma como deveria ter sido prestado. Então vamos colocar aqui os detalhes sobre essa teoria. Quando nós falamos da teoria da culpa administrativa, nós vamos ter uma situação em que o serviço, que era de responsabilidade do Estado, não existiu. Volto a lembrar vocês, a ambulância deveria chegar na casa daquele cidadão, mas esse serviço não existiu. Não, professor, mas e se a ambulância chegar 1 hora depois? Ok, ele até chegou, só que ele não funcionou. Ou a ambulância chegou no horário, chegou rapidamente, mas na hora de sair a ambulância estava estragada e eles não conseguiram sair do local. Mesmo que o serviço tenha sido prestado, esse serviço ele funcionou mal. Ou ainda, esse serviço aqui atrasou. Consegue perceber como existe uma certa falta, então, da prestação de um serviço? Isso aqui é justamente a corrente que hoje ainda é utilizada nos dias atuais, para demonstrar a responsabilidade civil do Estado por omissão. Porque aqui eu não estou numa situação em que o Estado fez alguma coisa.
eu estou diante de uma situação em que o Estado deixou de fazer alguma coisa. Eu vou escrever um negócio aqui, e por enquanto eu só quero que você anote. Mais adiante isso vai fazer sentido. Eu estou falando aqui do que eu chamo de omissão genérica. Quando você for revisar suas marcações, você vai olhar esse genérica aqui e vai entender. Porque mais adiante a gente vai ver que existe uma responsabilidade específica e uma omissão específica e uma omissão genérica, tá? Omissão específica é quando o Estado tem um dever específico de agir, como acontece em relação aos presos. Depois eu vou explicar isso. E a genérica é aquela do dia a dia, por exemplo, uma segurança pública e etc e tal, tá? Então aqui eu estou falando da omissão genérica. Se você não entendeu o que eu estou falando, não se preocupa que não é o momento. Mais adiante eu vou explicar o que é omissão genérica e o que é omissão específica, mas eu já quero deixar marcado aqui para vocês. Então aqui eu estou falando da responsabilidade civil do Estado por omissão. E a responsabilidade do Estado por omissão é considerada então uma responsabilidade civil subjetiva. O que quer dizer subjetiva? Que eu tenho que ter dolo ou culpa. Eu tenho que ter uma omissão ilícita do Estado. Então, resumindo para vocês, a teoria da culpa administrativa, ela é chamada assim porque a culpa não é individual. A culpa é do serviço público. É o serviço público que não funcionou. Volto a dizer para vocês, a ambulância não chegou na casa da pessoa, não importa se foi por culpa do motorista, se foi por culpa do médico, se foi por culpa do prefeito que não contratou pessoas suficientes, se as rodovias, se os acessos estavam tendo alguma manifestação, alguma coisa, não importa. O fato é que esse serviço não chegou até a casa da pessoa. É isso que eu estou trazendo aqui nesse primeiro momento, tá? Então a culpa é do serviço, é o serviço público. Por que a culpa é anônima? Porque não importa qual foi o agente público que eventualmente se omitiu. O Estado é que não prestou o serviço que deveria prestar. Beleza, passamos por essa corrente, eu vou para a próxima. Teoria do risco administrativo. Deixa eu destacar aqui, só para você já ter destacado. Então aqui nós estamos na teoria da culpa administrativa, tá? Próxima teoria que nós vamos estudar é a teoria do risco administrativo. Essa daqui talvez não, essa daqui é a mais importante de todas, tá? Por que que essa daqui é a teoria mais importante de todas? Simplesmente porque a teoria do risco administrativo é justamente a teoria que é adotada, é a teoria que é adotada no Brasil, que é prevista na própria Constituição Federal. A Constituição Federal não fala assim, ó, adotamos a teoria do risco administrativo, mas ela trata da responsabilidade civil objetiva, então, consequentemente, é essa teoria aqui que fundamenta a responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro. É óbvio que isso aqui é uma regra, né, porque nós vamos ver que no caso de omissão, a priori nós aplicamos a teoria da culpa administrativa. E aqui eu estou falando da responsabilidade civil do Estado por ações. Quando eu falo de ações, eu estou falando daquilo que nós chamamos de comportamentos comissivos, ou seja, um fazer. O Estado fez algo que causou prejuízos a terceiros, tá? Para a gente falar da teoria do risco administrativo, basicamente eu tenho duas características dessa teoria, tá? Então vamos colocar aqui a característica número 1. Característica número 1 da teoria do risco administrativo é que a responsabilidade civil é uma responsabilidade objetiva. E se você não sabe o que é responsabilidade objetiva, eu vou te explicar agora, tá? Deixa eu só escrever aqui. Responsabilidade objetiva. Quando a responsabilidade é objetiva, não importa se o agente público agiu de forma culposa ou dolosa. O que é a culpa? Culpa é uma imprudência, é uma imperícia, é uma negligência. Isso é culpa. O que é dolo? É a intenção. O camarada quis fazer aquilo. Então, quando eu contei lá no comecinho da aula que você estava com o seu carro parado no sinal, veio um motorista e bateu no seu carro, vamos pensar no seguinte. O motorista da prefeitura bateu no seu carro porque ele foi olhar no celular. Chegou a mensagem da esposa dele, ele foi olhar e bateu no seu carro. Ele quis bater no seu carro? Não. Mas ele agiu de forma culposa. Ele não quis fazer aquilo, mas ele foi olhar o seu celular. Ele teve um ato de imprudência aqui, de negligência, seja lá a forma como nós vamos analisar aqui. Ele agiu de forma errada e danificou seu veículo.
O Estado responde? Óbvio que responde. Ele viu que era você, ele não gostava de você e jogou o carro contra você. O Estado responde? O Estado responde. Mas nesses dois casos eu tive dolo ou culpa. Mas eu preciso ter o dolo ou culpa? Não. Vamos supor que o motorista da prefeitura estava dirigindo da forma correta, na velocidade certa, de repente uma criança chutou uma bola, a bola quicou na frente do carro do motorista e ele desviou para não bater e matar a criança, ele optou por acabar atingindo no seu carro. Foi uma forma de proteger aquela criança. Ele não queria, obviamente, danificar o seu veículo. Então não teve o dolo, a intenção propriamente dita. Só que se a gente fosse... As câmeras mostram que o motorista foi extremamente habilidoso naquela situação. Foi assim, por causa dessa sua super habilidade, que ele não causou um prejuízo maior, que foi matar aquela criança. E aí? O Estado responde? Responde. Porque pouco importa se aquele motorista agiu de forma dolosa ou culposa. A responsabilidade civil do Estado é do tipo objetiva. Professor, mas não é culpa da criança? Isso depois o Estado que vai ter que resolver. Agora o fato é que o motorista atingiu o seu carro, consequentemente o Estado vai arcar com esse prejuízo. Trata-se de uma responsabilidade civil do tipo objetiva. Então, o que você precisa saber que é uma responsabilidade objetiva? Responsabilidade civil objetiva é aquela responsabilidade que independe da ocorrência de dolo ou culpa. Você não vai debater, não vai ter que apurar, não vai ter que provar, não vai ter que fazer nada. Só vai mostrar que o seu carro foi danificado por uma ação de um agente público, agindo na qualidade de agente público. E deu. Acabou, né? Depende de dolo ou culpa. Segunda característica dessa teoria. A segunda característica é o seguinte. Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, essa responsabilidade aqui admite aquilo que nós vamos denominar de excludentes de responsabilidade civil. O que são as excludentes de responsabilidade civil? Excludentes de responsabilidade civil são hipóteses que afastam a responsabilidade do Estado. Então, na verdade, você não estava com o seu carro parado, você estava dirigindo o seu veículo. Você furou o sinal vermelho e bateu no carro da prefeitura. Os dois veículos colidiram. O motorista da prefeitura dirigia na via correta, na velocidade correta, fazia tudo certinho, mas os dois veículos bateram. Quem que é o efetivo culpado? Foi você, e não o motorista da prefeitura. Isso é uma excludente de responsabilidade civil. É o que a gente chama de culpa exclusiva da vítima. Bem, na verdade, você não é nem vítima, você é o causador desse tipo de prejuízo. Então eu estou mostrando para vocês que a teoria do risco administrativo, que é a teoria adotada no Brasil, ela tem duas características. Que a responsabilidade é do tipo objetiva, que significa que ela independe de dolo ou culpa, e a segunda característica é que ela admite as excludentes de responsabilidade civil. Perfeito, fechamos isso aqui, e agora eu vou colocar para vocês o seguinte. Para que haja responsabilidade civil do Estado, como eu não preciso demonstrar dolo ou culpa, eu só preciso demonstrar 3 elementos, que depois nós vamos estudar de forma mais detalhada, tá? Deixa eu só colocar aqui novamente. Eu preciso de um dano, o meu carro foi danificado pela ação de um agente público, tá? Então eu tenho um dano. Eu preciso demonstrar que houve uma conduta, ou seja, um agente público agindo na qualidade de agente público, foi o motorista da prefeitura que atingiu o meu carro, e eu preciso demonstrar que há um nexo de causalidade. Tipo assim, o meu carro está danificado, mas ele já estava danificado antes da batida, aí não tem nexo de causalidade. Eu tenho que demonstrar que ele foi danificado por causa dessa ação, dessa batida. Então eu tenho um dano, uma conduta, e o que liga o dano à conduta é o que a gente chama de nexo, e depois a gente vai estudar um pouquinho mais isso aí. Professor, achei legal essa história, né? Bacana, mas por que essa teoria aí é adotada no Brasil? Existe uma justificativa para isso? Quais que são os fundamentos? Quais que são os fundamentos para justificar a utilização dessa corrente aqui no direito brasileiro? Pois bem, nós temos 2 fundamentos, tá? O primeiro fundamento é o próprio princípio da legalidade. Quando que eu aplico o princípio da legalidade? Quando o prejuízo decorreu de algum ilícito do Estado. Porque se o Estado age de forma ilícita, o Estado está descumprindo a lei, e se o Estado está descumprindo a lei, ele precisa arcar com esse prejuízo, tá?
Só que eu já falei para vocês que o Estado pode responder também por condutas lícitas. Mesmo agindo da forma correta, o Estado tem responsabilidade civil, justamente porque independe de dolo ou culpa. E aí eu vou te perguntar para vocês o seguinte, qual seria o fundamento da responsabilidade civil no Estado nesse caso? Eu vou escrever primeiro e depois eu vou te explicar. O Estado pode responder inclusive por condutas lícitas em virtude do que a gente chama de princípio da solidariedade social. Professor, como assim princípio da solidariedade social? De forma mais simples, existe aqui uma aplicação da igualdade. Vamos lá, vamos falar desse tema aqui com 2 exemplos, tá? Exemplo número 1. O primeiro, um contexto. Imagina a atuação de um policial. O policial, ele presta segurança pública. Ok. A ação do policial beneficia toda a população? Sim. O policial na rua, ele gera segurança pública, né? Então é um benefício coletivo. Sei que sempre tem gente que vai criticar, vai contextualizar, mas isso é um fato. A ação das polícias, essa segurança pública beneficia toda a coletividade. Eventualmente um policial foi fazer uma intervenção, né? E durante essa intervenção, em um dos disparos, ele atingiu um carro de um terceiro. Vamos supor que ninguém morreu, para não complicar mais o exemplo. Só atingiu o carro, só causou um prejuízo patrimonial, o carro está danificado. Nessa ação, o policial salvou a vida de várias pessoas. Então nós temos uma conduta de um policial que beneficiou toda a coletividade, principalmente aqueles que foram salvos, mas toda a coletividade. Só que só uma pessoa sofreu um prejuízo, aquele que teve o seu carro danificado, o carro está estragado. A ação do policial beneficia todo mundo, mas somente uma pessoa é prejudicada. Tá vendo como isso não pega bem? Então, qual que é a ideia? Toda ação do Estado tem um risco. Nós chamamos de risco administrativo, que é o risco da administração pública. É o risco da atuação administrativa. Se toda ação do Estado tem um risco, e essa ação beneficia a coletividade como um todo, o eventual prejuízo dessa ação também tem que ser repartido por toda a coletividade. Porque se o policial realizou o disparo, que pegou num carro de terceiros, e o Estado indeniza, na verdade, quem é que paga o Estado? Todos nós. Então, somos nós que estamos pagando a indenização. Nós fomos beneficiados pela ação do policial e nós vamos arcar com os prejuízos decorrentes dessa ação dele também, do risco decorrente dessa atuação. Por isso que nós falamos de solidariedade social. Todo mundo é beneficiado, então que todo mundo também compartilhe os eventuais prejuízos dessa conduta. Vamos mais além, tá? Foi realizada uma obra pública, tá? Essa obra pública, ela era tão complexa que os órgãos públicos tiveram que fechar determinada rodovia, determinado local. Quando eles fecharam aquele local, os comerciantes daquela região ficaram 3 semanas sem poder vender nada, absolutamente nada. Eu não estou falando só de uma dificuldade de trânsito, etc e tal, daquele problema, aquele tumulto que gera toda a obra, né, de engarrafamento, não estou falando nada disso, estou falando que simplesmente aquele local teve que ser fechado para a conclusão da obra, de tal forma que aqueles comerciantes não puderam vender absolutamente nada, mas as contas, a comida, tudo isso eles vão ter que arcar. Como é que a gente resolve isso? Simples, a obra vai beneficiar toda a sociedade. Então, o prejuízo da obra terá que ser repartido por toda a sociedade. Logo, nós temos uma teoria do risco administrativo. É uma conduta lícita do Estado, mas que em virtude da solidariedade social, como eu tive um prejuízo para um grupo de pessoas, para pessoas específicas, e desproporcional, porque é um prejuízo bastante grave que eu tenho aqui, o Estado vai ter que arcar com a indenização. Perfeito? Então, basicamente, esse que é o fundamento da nossa teoria do risco administrativo. Vamos avançar, então, vamos começar. Deixa eu trazer aqui o risco integral, também para a gente, antes de avançar um pouquinho mais, tá? O último caso é o risco integral. Olha, veja que eu também estou falando de risco, só que agora eu estou com outro nome. Eu estou falando do risco que é integral. Nós temos 2 características na teoria do risco integral. Característica número 1. Característica número 1 do risco integral é que a responsabilidade
é do tipo objetiva. Se ela é objetiva, significa que ela independe de dolo ou culpa. Esse é o primeiro caso. Número 2. Essa situação aqui não admite excludentes de responsabilidade civil. Então, qual que é a diferença do risco integral para o risco administrativo? É basicamente uma só. No risco administrativo eu tenho excludentes. No risco integral eu não tenho excludentes de responsabilidade civil. Nesse caso, a gente fala que na teoria do risco integral, o Estado ele funciona como um segurador universal. Como assim segurador universal? Significa dizer que nesse caso aqui, a situação é tão grave que o Estado tem que impedir que isso aconteça a todo custo. De tal forma que ainda que o particular faça algo errado, ainda assim o Estado vai responder. Por isso que a gente fala que o Estado é um segurador universal. Você consegue perceber que às vezes assim, a culpa pode ser até da pessoa prejudicada e ainda assim o Estado terá responsabilidade. Você consegue perceber como isso é meio absurdo? A pessoa faz algo de errado, sofre o prejuízo e mesmo assim o Estado vai ser responsabilizado. Tanto que por causa desse, digamos assim, absurdo, nós falamos que, em regra, nós não adotamos a teoria do risco integral. Então, como regra, ela não é adotada. Porque como ela afasta as excludentes, o Estado iria responder ainda que o próprio particular fosse o culpado pelo prejuízo. É mais ou menos quando tem briga de irmão, a depender de cada caso vai ter a sua regra de conduta, né? Mas vai ter, como eu era o caçula, eu sempre vou dizer essa regra, né? Quando você tem o caçula sempre é o culpado. Os irmãos mais velhos podem até ter a culpa, mas é ele que responde. Então, nunca iria afastar a responsabilidade do caçula. Tem casa que eu sei que é o contrário, que a responsabilidade sempre é do mais velho. Então, ele teria uma responsabilidade universal. O irmão mais novo foi lá e pintou a parede inteira. Chega os pais e brigam com o mais velho. Por quê? Porque ele é o segurador universal daquela casa. Ele não deveria deixar essa situação acontecer. Ainda que tenha sido o irmão mais novo que fez, a culpa é dele. É mais ou menos essa lógica que a gente tem. Bom, existem hipóteses, entretanto, em que se admite a utilização da teoria do risco integral, tá? Na verdade, são 3 hipóteses. Primeira hipótese, acidente nuclear. O que acontece aqui? Acidentes nucleares são tão graves, eles causam um prejuízo tão grande para a sociedade, que o nosso ordenamento jurídico diz para a gente que, Estado, você tem que evitar um acidente nuclear a todo custo. Mesmo que o particular seja o culpado, o Estado vai ter que arcar com prejuízo. Então essa é uma hipótese de utilização da teoria do risco integral. Segunda situação, atos de terrorismo e de guerra, tá? Porque ato de terrorismo e de guerra, você está diante de uma situação de exceção, né? Porque esse tipo de ato, o Estado é a única, digamos assim, a nossa única saída, a única forma de nos proteger. Guerra está ligada à soberania. Terrorismo é algo muito grave. Então aí o Estado acaba arcando com esse tipo de prejuízo para poder proteger toda a coletividade. E assim, de uma forma um pouquinho mais contraditória, nós vamos colocar também aqui a situação do dano ambiental, tá? Mas o dano ambiental ele é um pouquinho diferente porque, na verdade, o risco integral vai ser aplicável àquele que é encarregado do prejuízo. Então pode ser até mesmo uma empresa particular e etc e tal. Mas a gente acaba colocando aqui porque às vezes aparece isso aqui em algumas questões de concurso público. Então, resumindo, no risco integral não se admite excludente. O Estado é um segurador universal, porque ele tem que tentar evitar qualquer custo ou prejuízo. Em regra, não é adotada porque é meio absurda essa teoria. Só que em casos excepcionais nós a utilizamos. No caso de danos nucleares, atos de terrorismo, de guerra e também no caso de dano ambiental. Show de bola, né? Agora vamos entrar na resolução de questões. Olha só essa primeira questão aqui, ó. A lei brasileira
Contempla a responsabilidade estatal com base na teoria do risco integral. Opa, olha aí. Risco integral. Que afasta as excludentes de responsabilidade. Ó, afasta, eu não vou aplicar excludente. Na hipótese de danos causados por. Quando que eu aplico o risco integral? Acidente em instalação nuclear. Por quê? Porque esse é o tipo de caso que o Estado tem um dever de proteger a qualquer custo, tá? Conduta médica inadequada, e aqui a gente vai aplicar outras regras, né? Tipo assim, o médico foi lá e fez algo errado, a gente vai aplicar lá o risco administrativo, coisa do tipo, tá? Detento evadido de estabelecimento prisional. No caso de detento evadido de estabelecimento prisional, nós temos a responsabilidade civil do Estado somente se houver um nexo causal em relação ao ato de fuga. Não se trata aqui de risco integral, etc. e tal. Enchente em razão da falha na limpeza, teoria da culpa administrativa, nós iremos aplicar aqui pela omissão do Estado, né, na falha da limpeza. O serviço não funcionou, ó, falha. O serviço não foi prestado de forma correta. Desabamento de obra pública, né, o desabamento de obra pública depende do contexto. Esse desabamento decorreu do quê? Foi uma falha? Foi o só fato da obra? Quem é que prestou? Oportunamente nós vamos falar também sobre essas hipóteses. O fato aqui é o acidente nuclear que chama o risco integral e por isso que o gabarito é a letra B. Outro caso. Historicamente, a responsabilidade civil do Estado evoluiu a partir da teoria da irresponsabilidade. Então vamos lá. Teoria da irresponsabilidade civil do Estado, passando por um período no qual predominaram as teorias da responsabilidade subjetiva. Atualmente encontra-se sedimentada e prevalecente a teoria da responsabilidade objetiva do Estado. Então nós temos três momentos distintos aqui: irresponsabilidade, responsabilidade subjetiva e objetiva. Imagina essa seta aqui como se fosse uma evolução histórica, tá? O tempo. Aqui nós estamos mais perto dos tempos atuais, aqui nós estamos mais afastados dos tempos atuais. Antigamente, o Estado não era responsabilizado. Então nós tínhamos aqui o que a gente chamava de irresponsabilidade do Estado. O Estado não arcava com prejuízos causados a terceiros. Com a evolução, democracias, etc. e tal, nós passamos a aplicar as regras subjetivas, ou seja, tinha que ter dolo ou culpa. Eu aplicava a mesma regra que os particulares seguiam, né? Então, responsabilidade subjetiva. Atualmente prevalece a responsabilidade objetiva porque o Estado presta um serviço à coletividade e o risco desse serviço tem que ser repartido entre todos, por isso da responsabilidade objetiva do Estado. Então, de fato, nós temos essa evolução histórica e por isso que esse quesito aqui, ó, ele está certíssimo, é um bom resumo do que nós vimos até esse momento, tá bom? Mais uma questão para a gente fechar esse bloco da aula: a responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é subjetiva e baseada na teoria do risco administrativo. Comissivo é um agir, é um fazer. Nesse caso eu aplico o risco administrativo, perfeito. Devendo o particular que foi a vítima comprovar a culpa ou dolo. Opa, peraí. O particular precisa comprovar culpa ou dolo? Não, porque se a responsabilidade é objetiva, independe de dolo ou culpa. Logo, essa questão aqui está errada. E assim nós fechamos esse bloco sobre as teorias da responsabilidade civil do Estado. Um grande abraço para vocês e até breve.